Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a Casa da Opinião. Bom, tá aparecendo uma bandeja de café para quem tá no tubo, mas eu tô fazendo rádio. É porque tô em casa, né? Então tem que aparecer a bandeja de café aqui do lado. Aliás, você quer um cafezinho? A maioria dos brasileiros não pode tomar café, porque os caras trancaram os brasileiros depois do tempo que tinham que trancar, deixaram as fronteiras abertas, fizeram um carnaval que contaminou o mundo inteiro, fecharam no momento errado, agora ninguém aguenta mais ficar em casa, e agora é o pior momento da pandemia, vai contaminar todo mundo. Depois de quebrar o país, eles confundiram ciência com economia e arrebentaram com a saúde do povo e com a economia do país. Foi isso que fizeram. A última medida que eu achei... Estão chamando essa quarentena de quarentena inteligente, mas a medida burra que eu falei algum tempo atrás, eu não quero dizer que eu falei porque eu não sei. Eu acho que eu estou ficando velho, eu estou parecendo a mãe de Ná, porque eu estou começando a antever fatos. Mas são fatos tão idiotas que a gente se depara com esses fatos, pois os caras reclamam que eu sou muito incisivo nos meus comentários. Mas quando encheram os ônibus de São Paulo, aquele rodízio, que podia ser rodeio, né? Porque parecia animais sendo levados pelo transporte coletivo, que não é muito diferente do normal. Aqui se transporta gente pior do que gado no transporte coletivo. E as empresas não mudam, são sempre as mesmas. Continua do mesmo jeito. Vai que vai, continua do mesmo jeito. Não tem licitação, não mudam, são eternas as empresas de ônibus aqui. Né? Então o rodeio não ficaria muito mal, não. Mas aquele rodízio para o ímpar foi de uma burrice, de uma idiotice inominável. E ontem eu perguntei ao Felipe Garrafa, quanto tempo faz que terminou aquele rodízio para o ímpar? Da Atena, 14 dias. Ô Garrafa, eu perguntei ontem, não perguntei agora para você. Ah, legal, comecei bem o jornal. A sua primeira intervenção foi absurda, ridícula, estapafúrdia. Ele foi ágil demais. Agora se eu falasse que eu falei de Jesus Cristo há 2000 anos atrás, você acha que Jesus Cristo ia aparecer aqui e falar alguma coisa, ô Garrafa? Então, por favor, cale-se e fale no momento devido. Mas eu perguntei ontem ao Garrafa há quanto tempo fazia que tinha encerrado aquele rodízio ridículo. Eu não sei se você concorda comigo, fala aí pelo WhatsApp. A gente já vai dar o WhatsApp. Também não solta o WhatsApp agora, não. O lance é o seguinte, faz 14 dias que acabou aquele rodízio idiota, ridículo e imbecil, inapropriado. Eu cheguei a comentar com o secretário Caram, que nunca mais deu Caram por aqui, essa foi péssima, pior do que o rodízio. No sábado, que não ia dar certo o rodízio. Ele falou, você vai perder a aposta, como se estivesse fazendo uma aposta com vidas humanas. Eu falei, vocês vão tirar os caras dos carros, que vai deixar metade da frota dentro de casa, e vai jogar essas pessoas para dentro do transporte coletivo. Mas o objetivo da Atena é fazer com que as pessoas fiquem em casa. Eu falei, não vão ficar, vão deixar o carro em casa, ou para o ímpar, no dia devido, e vão para o transporte coletivo. E foram. Coincidentemente, depois de 14 dias, São Paulo começou a bater recorde atrás de recorde de número de mortos. Por quê? Porque, sem ser cientista, virologista, biólogo, futurologista, isso até que eu estou aprendendo, sem ler carta, sem ler tarô, sem nada, porque as medidas são tão ridículas que você observa que você está andando numa estrada, cujo fim da estrada é uma ponte que caiu, você vai para a ponte que caiu, ou não é? Você vai para a ponte que caiu, então você vai para a ponte que caiu, pronto, acabou, você vai cair no abismo. Você está vendo o abismo chegar, e não deu outra, a conta está chegando agora.
botaram gente pra caramba dentro do transporte coletivo e as pessoas estão morrendo por causa do transporte coletivo. Eu acho que estão sendo contaminadas por aquele espaço que deram maior do transporte coletivo. E também não só isso, mas isso ajudou demais. Basta você juntar as pontas e ver quantos motoristas e cobradores foram contaminados, depois tiraram cobradores, deixaram motoristas, quantos motoristas morreram depois daquele rodízio absurdo. Claro que a sucessão de erros que começaram sem o controle das fronteiras, quando já deveria ter havido o controle das fronteiras. Por que na Dinamarca, ô Agostinho, na Dinamarca não tem o Gabardo? Tem o Gabardo? Não, eu espero que não. Não tem. Mas tem aqui no governo do Dória. Ele saiu do governo do Bolsonaro e veio para cá. Mas o Gabardo, acho que não estava com Mandetta ainda, sei lá, nem tinha ouvido falar desse Mandetta naquele começo. Mas quando se espalhou a doença pela Europa, já havia controle de fronteiras, por exemplo, na China, para o cara entrar e sair. Os chineses fizeram a besteira, para não dizer outra coisa, porque eu não tenho informações concretas, eu não tenho o serviço secreto do Trump para dizer que os caras criaram vírus ou espalharam de propósito, então não vou falar. Eu não tenho embasamento para isso, se eu tivesse, mas eles fizeram besteira. Deixaram o vírus escapar. E essa OMS também fez bobagem deixando o vírus escapar. Mas os chineses, na hora que perceberam que fizeram uma bobagem enorme, o que eles fizeram? Controle dos aeroportos. Porque tanto estava entrando gente na China, como principalmente estava saindo gente contaminada da China. Então você vê aqueles caras com essa roupa parece roupa de tirar mel de abelha, né? Essas roupas de astronautas e tal. Astronauta não, porque essa última nave que decolou aí, a Dragon Crew, a roupa dos caras era fashion pra caramba e tal. Aqueles caras de branco nos aeroportos, com um negócio tipo esse que tem nos aeroportos pra ficar vendo se você tem metralhadora, canhão debaixo da roupa, não é? Que é o tomógrafo e o termômetro na cabeça. Então, se via se o cara estava com febre, se ele tivesse com febre, passava pelo tomógrafo. Se houvesse ali qualquer vestígio de Covid-19 no pulmão do cara, o cara tinha que ficar em quarentena ou voltar para o país dele ou coisa parecida. Porque no ano lunar chinês, muitos chineses vão à China e muitos chineses saem da China. E aconteceu desse vírus pegar a população na região central da China e se espalhou com mais facilidade, porque muita gente foi viajar dentro da China, que tem um território enorme, uma população de 1 bilhão e 600 milhões de chineses, e chineses viajaram principalmente para a Itália, porque tem uma cidade perto de Milão, onde foi o epicentro da doença na Itália, que tem muitos chineses, pelo comércio que tem a Itália com a China, é uma cidade de muitos operários chineses. Moral da história, nós não fechamos a fronteira naquela época, nem para os brasileiros que saíram daqui durante o Carnaval e foram visitar Paris, foram visitar Madrid, Barcelona e principalmente a Itália. E, coincidência ou não, o primeiro caso que nós detectamos aqui era um cara que tinha vindo de Milão, um brasileiro que tinha ido a Milão. Então, tanto quem saiu daqui foi para lá, contaminou muita gente aqui, quanto os gringos que vieram de fora para o Carnaval, que os caras botaram milhões e milhões de pessoas na rua, esses caras também contaminaram muita gente, não é? E depois, quando você percebeu a bobagem que havia feito, quando havia acho que 10, 15 pessoas, fecharam tudo. E aí, baseados também na teoria do foco e da ciência daquele Mandetta, que previa o pico da pandemia para abril, fecharam tudo lá atrás. Primeiro não controlaram as fronteiras, depois fecharam cedo demais e com isso quebraram muita gente, mataram muita gente de fome, fizeram surgir milhões de desempregados, que se uniram aos milhões de desempregados que vinham da pior crise econômica do Brasil, que foi o ano passado, e com isso arrebentaram com o Brasil. Agora em que nós temos os recordes de mortes, principalmente aqui em São Paulo, que eu acho que esse rodízio ridículo, idiota, imbecil, para o ímpar, ajudou muito a contaminar
As pessoas jogou todo mundo para dentro do transporte coletivo. Aliás, ninguém fala mais de transporte coletivo. Aliás, precisa saber como é que está o transporte coletivo agora, que deve estar cheio de novo. Ninguém mais faz matéria de transporte coletivo. Aliás, eu sugiro à TV que vá ver como é que está o transporte coletivo, para ver se as empresas estão cumprindo com norma de não lotar busão. Não lotar trem, não lotar metrô. Queria saber por que não estão atrás de transporte coletivo. Não ouvi mais falar de transporte coletivo, que é um dos... Se não for o principal, é um dos principais focos de transmissão. Tanto que no desconfinamento, como eles chamam lá na Europa, a principal atenção é para não andar nem com busão, nem com trem, nem com metrô, nem com TGV, que é o trem-bala dos caras, lotado. Não pode, nenhuma dessas composições pode estar lotada. Senão a contaminação é clara, é uma burrice você encher o transporte coletivo como nós fizemos aqui. Com essa sucessão de erros, você começa a abrir a economia, porque senão todo mundo vai morrer de fome, no pior momento da crise. E tem que ser assim. Porque se não for assim, as pessoas morrem dentro de casa com fome e de Covid. O cara vai morrer de fome e da doença. Conseguiram estragar a ciência e conseguiram estragar o lado econômico da coisa. Essa é a grande realidade. Ô Daniel, se tiver muito escuro aí, eu mando acender a luz aqui, porque pelo jeito realmente tá brava a imagem aqui. Eu não gosto de luz da minha cara logo cedo, daqui a pouco vou ter que pegar a luz lá na TV, parece que eu estou tomando sol logo de manhã. Mas acho que realmente está muito escuro, precisa acender a luz aqui. Por gentileza, meu amor, acenda a luz aqui para mim e fez-se a luz daqui a pouco. Enfim, fizeram tudo errado e quem é que se ferrou? Você. Você que perdeu o emprego, você que teve a sua família contaminada, você que teve gente da sua família que morreu. É muita coincidência ou não é coincidência? Não precisa responder não, ô Garrafa. É coincidência ou não é coincidência? Depois de 14 dias, que é o chamado período de incubação desse vírus, a gente começar a bater recorde de morte em São Paulo. É coincidência ou não é coincidência? Eu não acredito em coincidências, viu? Eu sou do foco da ciência. Conseguiram embolar a economia com a saúde e fizeram tudo errado. Aí o Dória vai e traz o gabardo lá do Mandetta para cá. Enfim, nada diferente do que aquilo que a gente disse. Eu acho que nem a Matilde está ouvindo esse comentário que eu estou fazendo aqui, porque eu já pedi para acender a luz, ela não apareceu, deve estar ouvindo outra rádio. Tide, acende a luz aqui, meu amor. Você está ouvindo outra rádio, meu amor? Não, precisa acender a luz aqui. A Matilde não está me ouvindo, porque quem veio aqui foi a Jô. Obrigado, Jô. Fez-se a luz. Amigo. Agora acho que ficou bonito o negócio aqui. A Matilde está ouvindo a Jovem Pan, o Agostinho. Deve ser, porque não é possível. Não é possível. A Matilde não. Pô, eu não sou campeão de audiência nem na minha casa, cara. Um negócio assim impressionante. Mas fizeram um melê que não dá para entender mais nada. Não é? Para completar rapidamente, há séculos que eu venho comentando que o Brasil é um dos países mais preconceituosos e racistas do mundo. Tem preconceito contra tudo aqui, e o racismo aqui, ele é histórico e declarado. Basta você ler nos livros e não adianta contestar. Não vem com esse papo furado aí que a esquerda está usando de mecanismos para dizer que há racismo no Brasil. Não seja cínico para fazer esse comentário se você é de direita, ou de esquerda, ou de centro, ou de ponta esquerda, ou sei lá o quê. Não seja cínico. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Aqui tem um preconceito, um racismo desgraçado contra negros, pobres, nordestinos, não é? E preconceito contra mulheres que não conseguem ter os mesmos salários que os homens em campo de trabalho e daí por diante. Esse é um país cheio de preconceitos e onde tudo é velado. Parece que é o maior país do mundo. Olha, queria a Regina Duarte cantando os 90 milhões lá. Ela não sabe nem onde ela está, a Regina Duarte. Ela deve ter tomado cloroquina demais, a Regina Duarte. Só pode ser. Os caras são alienados nesse país. Está na cara
O sujeito é negro, vai passar naquela coisa do banco, o banco para. Aí passa um outro cara lá e vai direto. Entendeu como é que é o negócio? É mais ou menos. E quantas vezes a gente já viu isso? Não é? Já mataram gente aqui que não tinha nada a ver com crime, porque o sujeito era negro. Ó, o suspeito negro. Pô, a maior parte da população brasileira é de gente negra. Aí o primeiro negro que vê, o cara pega e mata. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, onde o segregacionismo era sem ser velado, eu não sei o que é pior, viu? Se é o velado. Velado é uma coisa escondida debaixo do pano, debaixo do tapete, né? Que você empurra para debaixo do tapete, ou se é a coisa clara, como a água, né? Dependendo da água também. Mas nos Estados Unidos eu disse há poucos dias que havia, cronologicamente não muito longe, década de 60 e até um pouco mais, banheiro só para negros em restaurantes, ala só para negros em restaurantes, não é? Restaurantes que não permitiam entrada de negros, basta você ver esses filmes aí. O cara entrava, era expulso do restaurante porque era negro, como se a cor da pele fizesse alguma diferença do caráter, da personalidade, dos sentimentos das pessoas. É um dos sentimentos mais execráveis que existe na face da Terra, que é o racismo. Tanto que é base do regime mais execrável que existiu nesse planeta, que foi o nazismo, daquele canalha, daquele representante do demônio na Terra, o Hitler, né? Que pregava a filosofia da raça superior, raça ariana, aqueles grandão, lourão, de olho claro, e aquele Mengele, aquele canalha que morreu aqui no Brasil, de boa, na beira do mar. O esqueleto dele foi encontrado pelo Dr. Romeu Tuma. Aquele canalha daquele Mengele fazia experiência com crianças injetando corantes nos olhos de meninos judeus em campos de concentração para ver se mudava a cor dos olhos. Vagabundo sem vergonha, como Hitler foi um demônio na Terra. Então aquilo era baseado no racismo. Não tem coisa mais execrável do que o preconceito racial. Nada mais execrável. E o preconceito racial aflorou-se mais uma vez nos Estados Unidos, porque lá hoje podem frequentar restaurantes, podem fazer esporte e tal, mas ainda há preconceito, claro, que há resistências claras contra, e claras mesmo, contra os negros nos Estados Unidos também. A morte do menino, o Floyd, foi uma das coisas mais bestiais que eu já vi na minha vida. Aquele cretino daquele sujeito que bota a perna no pescoço do rapaz, vai matando o rapaz com outro cretino vendo. Aliás, esses caras todos deviam estar presos. Eu não sei, parece que só o tal de Gavin, que foi o assassino, que foi preso. E se tivesse pena de morte em Minnesota, esse cara tinha que ser executado pela covardia dele. Executado com bala de canhão, inclusive, não é com injeção letal, não. Isso explodiu o racismo nos Estados Unidos, e o Trump, mesmo ameaçando usar dos militares, de forças militares, que a Guarda Nacional não está dando conta. O Barão vai falar sobre isso daqui a pouco, se o Barão tiver apostos, né? Se ele puder atender a gente. Então vamos falar já com o Barão. Só vou terminar aqui. Isso botou os Estados Unidos de ponta cabeça, e ontem já houve repercussão na França e em vários outros países. E aqui, um representante da comunidade grega me avisou, um amigo meu grego acabou de me avisar, que ouviu uma bobagem enorme, de um sujeito que representaria os negros aqui. Tá? Um amigo meu me ligou, falou assim, olha, eu ouvi uma coisa aí que daqui a pouco a gente vai dar a notícia. Não é possível que isso aconteceu, mas acho que é uma frase que foi vazada. Agora, para falar, o Garrafa, que notícia é essa que o meu amigo me avisou aqui? Garrafa! Tô aqui. Pô, você fala a hora que não tem que falar, a hora que tem que falar não fala, pô.
Qual que Sobre é? o vazamento do áudio, qual que é o caramba, pô? Ah, da Fundação Palmares? É isso aí. Ah, que o Sérgio Camargo, que ele coleciona várias polêmicas no currículo, e ele dessa vez disse o seguinte: ele é presidente da Fundação Palmares, ele é negro e chamou o movimento negro de escória maldita. Foi em uma reunião e o áudio foi vazado. Olha, se o representante do movimento negro fala esse tipo de coisa, é porque nós estamos realmente no fundo do poço. Maldito é ele em ter falado isso. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.